Como é que uma nação de samurais, completamente isolada do resto do mundo, se transforma num gigante industrial, para logo depois passar décadas, literalmente décadas, em estagnação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na incrível metamorfose econômica do Japão. É uma história de 400 anos de uma ascensão inacreditável, uma queda brutal e uma constante reinvenção. Olha, essa ideia do Japão como um laboratório é simplesmente perfeita. Sabe, dificilmente outro país no mundo passou por transformações tão radicais, tão extremas, num espaço de tempo tão curto. É de fato uma história fascinante sobre desenvolvimento, sobre crise e principalmente sobre uma capacidade de adaptação que é de cair o queixo. Vamos começar essa jornada lá do início. Para a gente conseguir entender o famoso milagre japonês do século XX, a gente precisa voltar no tempo, mas assim muito antes. As sementes da potência industrial japonesa foram plantadas, acredite se quiser, numa era que parecia totalmente parada no tempo, a era feudal do período Edo. Então vamos entender esse sistema, o Sankin Kotai. Na essência, ele era uma ferramenta de controle político. O governo do shogun queria manter os senhores feudais, os poderosos daimyo, na rédea curta. Como? Forçando eles a gastar rios de dinheiro e tempo viajando para a capital, Edo. Mas o que começou como uma jogada puramente política acabou, sem querer, ligando o motor da economia japonesa. Pensa num efeito dominó. As viagens constantes dos senhores e de toda a sua comitiva exigiram a construção de estradas por todo o país. A presença obrigatória dessa elite em Edo, a antiga Tóquio, fez a cidade explodir em tamanho, virando a maior do mundo na época. Um centro de consumo gigantesco. E o ponto-chave: como os senhores precisavam de dinheiro vivo e não só de arroz para bancar todo esse luxo, uma nova classe de comerciantes e financistas, principalmente em cidades como Osaka, ficou imensamente rica e poderosa. Foi, na prática, uma revolução econômica que aconteceu quase por acidente. E então o mundo exterior bateu na porta do Japão. A chegada dos navios negros americanos em 1853 foi um choque de realidade brutal. A elite japonesa sacou na hora. Ou o país se modernizava na velocidade da luz, ou seria colonizado. A restauração Meiji, guiada por esse lema, não era só um plano de governo. Era uma questão de sobrevivência nacional. O governo Meiji deu o pontapé inicial na industrialização, mas logo percebeu que precisava de velocidade. Então, ele privatizou essas novas indústrias, vendendo-as para um pequeno grupo de famílias muito poderosas. E assim nasceram os Zaibatsu. Qual era o segredo deles? Bom, cada conglomerado era um ecossistema completo, organizado em torno de um banco próprio. Isso significava que eles podiam financiar seus próprios projetos de longuíssimo prazo, mineração, estaleiros, tecelagens, sem depender de ninguém. Era genial. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o pós-guerra. É aqui que a gente chega no capítulo mais famoso dessa história. Saindo das ruínas fumegantes da Segunda Guerra Mundial, o Japão não só se reconstruiu, ele se catapultou para se tornar uma superpotência econômica global. E tudo isso numa velocidade que o mundo jamais tinha visto. 10%. Vamos parar e pensar nesse número. Não foi o crescimento de um ano bom, foi a média de crescimento anual por quase 20 anos seguidos. É uma taxa de expansão que beira o inacreditável na história moderna. Essa é a verdadeira essência do que a gente chama de milagre econômico japonês. Depois da guerra, as forças de ocupação americanas até tentaram desmantelar os Zaibatsu, mas eles eram como uma fênix e logo se organizaram nos Keiretsu. A estrutura mudou um pouco. Em vez de uma família no controle, as empresas dentro do grupo, pensa na Toyota, na siderúrgica que fornecia aço para ela e no banco que financiava as duas. Todas possuíam ações umas das outras. Isso criava uma espécie de blindagem, sabe? Sem ameaça de uma aquisição hostil e sem a pressão de acionistas por lucros de curto prazo, os gestores podiam planejar em décadas, investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento para dominar os mercados globais. O primeiro grande teste para esse modelo veio com a crise do petróleo de 1973. O Japão, uma ilha sem recursos naturais, foi atingido em cheio. Mas a resposta foi simplesmente brilhante. O país fez um pivô estratégico radical, abandonando indústrias que consumiam muita energia, como a de alumínio, para focar em setores de altíssimo valor agregado e baixo consumo energético. Pensa em eletrônicos, relógios e, o mais importante, carros econômicos. Essa adaptação não só salvou a economia, como tornou a indústria japonesa a mais eficiente do planeta nos anos 80. E foi justamente essa eficiência que nos levou ao clímax dramático de toda essa história. A economia da bolha. Um período de riqueza que parecia infinita, de um otimismo sem limites e de uma mania especulativa que, sinceramente, desafiava qualquer lógica.
Essa linha do tempo mostra a velocidade vertiginosa com que tudo aconteceu. O estopim foi em 1985, com o Acordo de Plaza, que fortaleceu muito o iene. Para proteger os exportadores, o Banco do Japão fez o que parecia lógico, cortou os juros de forma brutal. Isso inundou a economia com dinheiro barato. E com tanto crédito fácil, os bancos financiaram uma especulação alucinada em ações e imóveis. A festa estava no auge em 1989. Mas aí, em 1990, o Banco do Japão puxou o freio de mão, subiu os juros bruscamente e a bolha estourou. E se alguém precisa de uma prova da escala desse delírio, é essa. Não era só otimismo, era uma distorção completa da realidade. O terreno de um palácio valendo mais do que todo o estado mais rico dos Estados Unidos. Isso resume perfeitamente a magnitude daquela bolha. A queda foi tão espetacular quanto a subida. Mas o que veio depois foi talvez ainda mais chocante. O Japão não se recuperou. Pelo contrário, o país mergulhou num pântano econômico que durou quase 20 anos. Um período de estagnação e queda de preços que ficou conhecido como as décadas perdidas. E o mais assustador de tudo, nenhuma das receitas econômicas tradicionais parecia funcionar. A chave para entender as décadas perdidas veio de uma teoria com um nome meio complicado: recessão de balanço patrimonial. Mas a ideia por trás é bem simples. Imagine que o valor da sua casa despenca e passa a valer menos do que a sua hipoteca. Mesmo que o seu salário continue bom, a sua prioridade número 1 não é mais gastar ou investir, é pagar essa dívida o mais rápido possível. Agora imagine um país inteiro fazendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. E aqui está o centro da armadilha. Quando os ativos das empresas, imóveis, ações, despencam, mas as dívidas delas continuam lá, enormes, a única missão se torna pagar o que se deve. Elas param de investir, param de contratar. Elas nem querem pegar mais empréstimos, mesmo que os juros sejam zero. E quando todas as empresas de um país agem assim, o Banco Central pode imprimir o dinheiro que for, ele simplesmente não circula. A economia fica totalmente paralisada. E para piorar a situação, os bancos, que também estavam com problemas até o pescoço, se recusaram a encarar a realidade. Em vez de deixar as empresas insolventes quebrarem, eles continuaram emprestando dinheiro para elas só para não terem que admitir o prejuízo. Isso criou um exército de empresas zumbis. Elas não inovavam, não cresciam, elas só sobreviviam, ocupando espaço e consumindo recursos que poderiam ter ido para empresas novas e saudáveis. Pois é, depois de 2 décadas perdidas, ficou óbvio que só esperar a situação melhorar não era uma estratégia. O Japão precisava de uma terapia de choque para sair daquele buraco, o que nos leva às políticas radicais da era moderna e, claro, a um novo conjunto de desafios gigantescos. A resposta veio em 2012 com o Abenomics, um plano ambicioso de 3 flechas que deveriam ser disparadas ao mesmo tempo. A primeira flecha foi monetária, uma inundação de dinheiro para acabar com a deflação de uma vez por todas. A segunda foi fiscal, gastos do governo para dar um empurrão na demanda. E a terceira, a mais difícil de todas, foi de reformas estruturais, como incentivar mais mulheres no mercado de trabalho para resolver problemas de longo prazo. E depois de uma década de tentativas, algo parece ter finalmente mudado. Esse número, um aumento salarial médio de mais de 5%, é talvez o dado econômico mais importante do Japão em 30 anos. Por quê? Porque ele sinaliza que a tal mentalidade deflacionária, aquela expectativa de que preços e salários nunca vão subir, pode finalmente ter sido quebrada. Um ciclo positivo, de inflação moderada e salários crescendo, pode estar finalmente começando. As prioridades do Japão hoje refletem as lições do passado e os desafios do futuro. Superar um atraso digital para aumentar a produtividade. Reconstruir a liderança e semicondutores, que agora é uma questão de segurança nacional. Convencer uma população de poupadores a investir seu dinheiro para movimentar a economia. E, talvez o mais difícil de todos, aceitar mais imigração para lidar com uma força de trabalho que não para de encolher. Essa tabela aqui resume toda a nossa história de um jeito impressionante. Compare os extremos. Crescimento de 10% nos anos 60 contra 1% nos anos 90. Inflação de 6% contra deflação, ou seja, preços caindo. Salários subindo mais de 10% contra quase nada. E agora, olha para a coluna atual. O crescimento do PIB ainda é modesto, mas a inflação e principalmente o crescimento dos salários estão de volta. É um cenário econômico completamente novo. O que nos leva à pergunta final. Talvez o Japão nunca mais veja aquele crescimento explosivo do passado. Mas ao focar em ser menor, mais ágil, mais digital e mais produtivo, talvez o país esteja criando um novo modelo de sucesso para uma nação rica e madura. O Japão, mais uma vez, pode estar servindo como um laboratório. Dessa vez, mostrando a outros países desenvolvidos como navegar pelos desafios do século XXI. Só o tempo dirá se o experimento vai funcionar. A gente fica por aqui.